Boa tarde, gente. Então, conforme combinado, nessa aula de hoje ficou então da gente fazer um exemplo com quantidades em massa, um exemplo real desses tipos de cálculo em que a gente precisa identificar o reagente limitante e o reagente em excesso, né? Então, continuando aqui, né, as nossas aulas, a gente discutiu essas questões, né? Eu vou trabalhar com vocês dois métodos, tá? Então, lembrando que quando a razão estequiométrica é maior do que a razão de alimentação, a gente tem um reagente limitante. Quando a razão estequiométrica é menor do que a razão de alimentação, o reagente em excesso. Lembrando que, nesses casos, o numerador é a nossa referência. Então, o exemplo aqui é o seguinte, ele pega 520 kg de acetileno, reagindo com 50 kg de hidrogênio, e pergunta quem que é o reagente limitante, a porcentagem de excesso do reagente que está em excesso e a quantidade de etano formado. Isso aqui, se você não identificar quem que é o reagente limitante, você não consegue saber qual que é a quantidade de etano formada, né? Pode ser que se você escolher o composto errado, você não chega na resposta correta, tá? Se você não identificar esse reagente limitante. Então, a gente vai fazer das duas formas, com regra de 3, e o método, que é esse método novo que eu trabalhei com vocês na aula passada, que é comparar as razões estequiométricas e a razão de alimentação. Beleza? Então, vamos lá. A reação é do acetileno. Eu vou pegar uma folhinha aqui para a gente fazer isso com bastante calma, né? Então, vamos lá. Ele dá a reação que é a seguinte, C2H2, reagindo com hidrogênio, e nessa reação tem a formação, então, de quê? Do etano. Não tem mais produto aqui não, né? Reagente. Todos os reagentes aqui estão na fase gasosa, uma reação de hidrogenação, como vocês podem perceber. Então, essa é a reação. E ele me fala que na alimentação, 520 quilos do etano são misturados com 50 quilogramas de hidrogênio. E ele quer saber, então, a quantidade formada, quem que é o reagente limitante, a porcentagem de reagente em excesso. Certo? Então, a primeira coisa, gente, é conhecer as relações estequiométricas, para a gente saber, né, qual que é a razão estequiométrica dessa reação. E o que vai dar isso para a gente é o balanceamento. Um balanceamento bem tranquilo de fazer, ó, seguindo aquele método que a gente já trabalhava lá no primeiro ano. O método aqui é partir da substância mais complexa, que é aquela que tem o maior número de átomos. Essa tem 4, essa tem 2, essa tem 8 átomos. A gente considera aqui como sendo 1, e a partir disso a gente vai fazendo balanceamento. Vamos balancear o carbono primeiro? 2 carbonos, 2 carbonos. Balanceado, né? 6 hidrogênios. E agora? Aqui só tem 2. Para ter 6 hidrogênios aqui no lado do reagente, eu preciso colocar o número 2 aqui. Aí, esse número aqui, esses coeficientes estequiométricos, vai me dar a razão estequiométrica da reação. A razão estequiométrica dessa reação é o seguinte. Ela é dada por 1 mol de C2H2 está para 2 mols de hidrogênio. Essa, então, 1 mol de acetileno para 2 mols de hidrogênio, então eu já tenho a razão estequiométrica, que agora, a partir de agora, eu vou chamar de RE, para ficar mais fácil. Certo? Então, eu já tenho essa razão estequiométrica. E aí, ele está misturando uma quantidade em massa. Quantidade em massa, para a gente comparar em quantidade de mol, eu preciso fazer a conversão. Então, a primeira conversão é fazer o quê? Transformar isso aqui que está em massa para mol. Isso que está em massa para mol, para a gente fazer essa comparação, né? Então, o que eu preciso saber para fazer essa transformação de massa para mol é a massa molar, é a grandeza que me permite fazer essa conversão. Qual que é a massa molar do C2H2? Então, vamos colocar aqui ó, as massas molares.
Vamos fazer esse cálculo? Então, C2H2, a massa do hidrogênio é 1, a massa do carbono é 2. 12, né? 1 vezes 2, 2. 12 vezes 2, 24. 24 mais 2, a massa molar, então, desse composto é o quê? 26 gramas por mol. Notem que ele está trabalhando com quilo. Gente, quando estiver trabalhando com quilo, você pode, em vez de usar grama por mol, você pode trabalhar assim, ó. 26 quilogramas está para 1 quilomol. O quilomol significa 1000 mol. O quilograma significa 1000 gramas. Então, eu posso trabalhar dessa forma, quilomol, quilograma. Vai facilitar bastante, para você não ter que ficar trabalhando aí com 520 mil gramas, né? Vai ficar bem pior. A massa molar do hidrogênio, essa é fácil, né, gente? Massa molar do hidrogênio, ela é igual a quanto? Um hidrogênio tem a massa de 1 grama. 2 hidrogênio, 2 grama. 1 mol de hidrogênio tem 1 grama. 1 mol de H2 tem 2 gramas. Então, essa massa aqui eu posso falar também que é 2 quilos por quilomol. Certo? E a massa do produto, então, a massa molar do produto é o quê? 12 vezes 2 é 24, mais 6 dá 30, né? Então, a gente tem 2 hidrogênios, a massa de cada hidrogênio 2 kmol, 2 kg por quilomol. Então, a massa que, se a gente for somar, obedecendo aí a lei de Lavoisier, vai dar o quê? 26 kg, né, por mol. E esse aqui, 4 kg, porque são duas moléculas, 26 com 4 vai dar 30. Então, a massa molar dele tem que dar 30. Isso que eu estou falando para vocês é só verificando para ver se o balanceamento foi correto, né? Se você não fez o balanceamento correto, provavelmente na hora de testar aí se a conservação das massas ocorre, vai dar uma resposta que você vai perceber que as massas dos produtos e reagentes são diferentes. Então, quando eu testo se as massas de produto e reagentes são iguais, quer dizer que obedece à lei de conservação das massas. Então, você fez um balanceamento correto da reação. Beleza? Então, já conheço essas massas. O que eu preciso agora é, então, essas massas molares, é fazer essas conversões, né? Vamos fazer a conversão de 520 quilos do acetileno, 520 quilos de C2H2. Para a gente fazer essa conversão para mol, eu preciso cortar o mol, o quilo, né? Desculpa, e quero que apareça mol em cima. Nesse caso aqui, para mim, compensa mais trabalhar com quilomol, igual eu falei para vocês. Então, isso aqui vai ser quilomol, para já cortar direto e não precisar trabalhando com muitos zeros, né? A massa molar do C2H2, a gente viu que é 26. Então, vai ser 1 quilomol tem 26 quilogramas. Certo? Posso cortar, então, quilograma. 520 dividido por 26. Vamos fazer esse cálculo aqui. Dá até para fazer de boa, sem calculadora, né? Mas, para não demorar muito, vamos dar 20, né? Então, a gente tem aqui 20 quilomol. Então, na alimentação, ele está colocando 520 quilos, que equivale a 20 quilomol de C2H2. Certo? E a quantidade de hidrogênio? A quantidade de hidrogênio, ele fala que está colocando 50 quilos de hidrogênio. A massa molar do hidrogênio, do H2, né, é o quê? 1 quilomol de hidrogênio tem 2 quilogramas. Isso aqui é a massa molar dele, não é? Olha aqui a massa molar dele. 1 quilomol tem 2 quilogramas. A gente corta aqui os quilos. Vai ficar 50 dividido por 2, que é 25 quilomol de
hidrogênio. Aí, você pode falar assim, eu sou acostumado com regrinha de 3, vou fazer por regra de 3, que é o primeiro método. Até aqui, tudo igual, né? Os dois métodos vão ser iguais até essa parte aqui. Como que é a regrinha de 3? Na regrinha de 3, você começa com a reação química. Na reação, ele fala que 1 mol está para 2. Então, eu posso falar que 1 quilomol está para 2 quilomol de hidrogênio. Isso é a reação que me dá. Então, por regra de 3, você parte da proporção que a reação te dá, certo? E aí, você vai comparar um deles, né? Você vai pegar um como referência, geralmente eu pego o primeiro como referência, então vou pegar aqui o C2H2 como referência. Segundo aqui, o nosso processo, ele está colocando 20 kmols desse cara, então ele vai ser minha referência. E eu vou comparar esse 25. Lembra disso? O método que a gente faz para encontrar reagente limitante e reagente em excesso? Monta a regrinha de 3 e faz a pergunta. Vamos ver então. A nossa referência é o 20, né? Então, 20 kmol de C2H2 precisa reagir com quanto? Com X. Essa continha aqui vai dar 20 vezes 2 dá 40 kmol. Aí a pergunta é, tenho 40? Tenho, gente. Aí você olha aqui, a resposta é não. Se a resposta é não, se você não tem os 40, quer dizer que você não tem a quantidade de hidrogênio necessária para reagir com todo o C2H2. Então, o C2H2 é o quê? Se a resposta é não, o C2H2 está em excesso. Certo? E aí, qual que é a próxima pergunta lá do exercício? Qual que é a porcentagem do reagente em excesso? Agora você já sabe quem que é o excesso, não sabe? Que é o C2H2, que ele está em excesso. O que você precisa fazer, então? Deixa eu ver aqui. Isso, a pergunta lá era essa, né? Qual que é a porcentagem do reagente em excesso? E aí, como que você vai fazer essa porcentagem do reagente em excesso? Você vai tomar como referência o reagente limitante. Se o C2H2, se você não tem a quantidade necessária para reagir tudo, a resposta da regrinha de 3 é não. Então, eu vou revisar esses cálculos com vocês. Se a resposta é não, a sua referência está em excesso. Nesse caso, a gente tomou como referência a quantidade de C2H2. Então, eu vou retornar aqui com vocês. O que a gente fez? Converteu as massas para mol, né? Nesse caso para quilomol, e aí eu comparei uma delas. Eu tomei como referência o C2H2 e comparei esses 25. Segundo a reação, 1 kmol de C2H2 está para 2 kmol do gás hidrogênio. Então, 20 kmol, que é a quantidade que está alimentando, precisa de quanto para reagir totalmente? Ele precisaria de 40. Então, a gente não tem esses 40, porque a gente tem só quanto? 25. Quando não tem essa quantidade, isso indica que o C2H2 está em excesso. Agora, a próxima pergunta, ele está querendo saber qual a quantidade em porcentagem do reagente em excesso. Então, vou lembrar aqui para vocês que na reação, a gente tem o quê? Que 1 kmol do C2H2 reagem com 2 kmol de hidrogênio. Aí, quando você vai fazer esses tipos de cálculo, o reagente limitante é a sua referência, né? Ele passa a ser sua referência, porque é a partir dele que todos os materiais, todas as quantidades dos materiais que vai participar realmente da reação.
certo? E ali a gente descobriu que todos esses 25 vão reagir, não vão? Esses 25 kmols, porque ele é o limitante. Então, 25 kmol de hidrogênio. Isso vai estar para X, que é a quantidade que realmente reage do C2H2. Então, quanto que vai dar? 25 dividido por 2, que é igual a 12,5 kmol de C2H5. E olha só que agora vocês vão começar a entender por que isso aqui tem a ver com balanço de massa. Se eu quiser saber a quantidade que está em excesso, qual que é a quantidade que eu tenho em excesso desse reagente? Olha só, como que a gente vai fazer? É um balanço de massa. Quanto que está alimentando no processo? A quantidade que alimenta menos a quantidade que reage vai ser a quantidade que sai, a quantidade que sobra, né? Então eu vou colocar assim a quantidade que sai. Olha só, uma equação de balanço de massa. Quanto que está alimentando no processo? Lembra aqui que a gente achou que está alimentando 20 kmol, né? Então alimenta 20 kmol. Quanto que está reagindo? Para reagir com todo o reagente limitante, que é os 25 kg de hidrogênio, 25 kmol de hidrogênio, que é a quantidade que reage, né? A gente percebeu que para reagir com os 25 precisa de 12,5. Essa é a quantidade que realmente reage do C2H2, certo? Essa é a quantidade que realmente está reagindo do C2H2. Então, 20 menos 12,5 é a quantidade que sai, a quantidade que sobrou, né? 20 menos 12,5 deu quanto? 7,5 kmol de C2H2. E aí, gente, né? Aí ele pergunta, qual que é a porcentagem, quanto que você tem a mais do que você precisaria ter? Ué, se você tem que a quantidade que reage é 12,5 kmol, 12,5, está para quanto? Que é a quantidade que realmente está reagindo aqui na reação, e isso vai estar para 100%. Essa quantidade que realmente reage, a gente costuma chamar ela de quantidade estequiométrica, tá? A quantidade que reage é a quantidade estequiométrica. E aí ele pergunta, qual que é a porcentagem do reagente em excesso? Se a quantidade que reage é o 100% da reação, né, eu posso falar então que esse 7,5 é o que eu tenho a mais do excesso. Aqui tem vários tipos de fazer essa porcentagem em excesso, tá? Aqui a gente quer saber sobre os 12,5 quanto que tem a mais do que deveria em porcentagem, né? Então tem formas diferentes de trabalhar esse valor. A forma que a gente vai trabalhar é essa aqui, tá? E aí a gente já faz essa interpretação. Então vai dar a porcentagem aqui do reagente em excesso, 7,5. Deixa eu ver aqui quanto que vai dar essa conta. Vou fazer aqui junto com vocês. Vai dar 7,5 dividido por 12,5 vezes 100. Então, olha só a forma que a gente vai interpretar esse valor em termos de porcentagem. Tudo que reage é 12,5, certo? Só que 60% a mais de 12,5 está em excesso. Essa que é a fórmula de representar esse excesso. Então vamos repetir isso aqui de novo. 12,5 é a quantidade que realmente reage. Se você pegar a porcentagem do excesso, que é a porcentagem, né, sobre esse valor, vai ser a quantidade total que você tem.
a quantidade total que está alimentando o processo. Então, tudo que reage é 12,5. Só que além de 12,5, você tem 60% de 12,5 em excesso. 60% de 12,5 é quanto? É o 7,5. Certo? Então, tudo que reage, mas tudo que está em excesso, é a quantidade que alimentou o processo. Certo? Então, uma forma diferente aí de discutir esse valor. Então, isso aqui teria que ser igual aos 20, aos quanto mesmo? 20, né? É 20, isso. Isso aqui tudo tem que ser igual a 20. Vocês percebem que 12,5 mais 7,5 realmente é igual aos 20. Então, é dessa forma que, por regra de 3, vocês vão fazer essa discussão. Então, por regra de 3, vocês veem que a gente tem que estar sempre interpretando, discutindo esses valores, né? É até melhor para entender tudo, né? Mas às vezes não é tão prático. E a terceira pergunta que vocês têm aqui, ele perde. Qual que é a quantidade de etano formada? Então, qual que é o reagente limitante? O hidrogênio. Qual que é a porcentagem do reagente em excesso? Do reagente em excesso a gente viu que é 60%. Qual que é a quantidade do produto formado? E aí, gente, para achar a quantidade do produto formado, você precisa da relação estequiométrica do reagente limitante. Ele fala que 2 mols de hidrogênio forma 1 mol de metano. Então, vamos ver? Então, isso aqui é a letra B, né? Na letra C, ele dá aqui, então, que a gente tem 2 kmol de hidrogênio. Isso é a reação que dá, forma 1 kmol de quem? De etano. Ele está perguntando a quantidade que forma, né? Ele não pergunta se é em massa, se é em mol. Então a gente pode achar em mol mesmo. 2 kmol de hidrogênio formam 1 kmol de metano. Isso é a reação que dá. A relação estequiométrica parte da reação. Só que a quantidade de hidrogênio que a gente tem entrando no processo é 25 kmol. Essa é a quantidade do produto formada, né? Então vai ser 25 sobre 12 sobre 2, que é 2,5 kmol de C2H6. Imagine que ele te pedisse essa quantidade em massa. Aí, essa aqui já está em mol, tá? Se eu quiser a quantidade em massa, eu tenho que saber a massa molar, né? 1 kmol de C2H6 é 30 quilogramas, certo? Então, a quantidade aqui em massa, geralmente ele pede massa, nesse exercício que eu peguei para vocês, ele não pede, né? Mas então seria 12,5 vezes 30. Então vamos pegar aqui 12,5 vezes 30, 375 quilogramas, certo? Então, eu sei que às vezes eu trabalhei de uma forma que vocês não estão tão acostumados, principalmente nessa parte aqui do reagente em excesso. Então eu vou encerrar essa videoaula aqui agora. E na próxima videoaula eu vou fazer esse exercício por um outro método, que é o método de comparação das razões. Certo? Então eu vou parar a aula agora para quem não entendeu poder voltar, ver a explicação de novo, tentar fazer, tenta fazer sozinho para ver se vai conseguir chegar nesses valores. Beleza? Então até a próxima aula, onde a gente vai discutir o outro método, então, para fazer